Hoje vamos falar sobre algo que todos nós enfrentamos em algum momento: o pecado. Mas não é qualquer pecado, é um que tem uma grande influência em nossas vidas, mesmo que não percebamos. É como uma sombra que nos segue em todos os lugares, sutil e poderosa ao mesmo tempo. Esse pecado não é apenas um ato isolado, é como uma força que gradualmente mina o melhor em nós. E sabe qual é a pior parte? É viciante. Uma vez que nos agarra, é difícil se livrar. Ele causou estragos em muitas épocas, em várias sociedades. Até grandes impérios caíram por causa dele. Mas o que torna esse pecado tão difícil de abandonar é que ele é enganador. Ele assume o controle gradualmente, como uma teia de aranha, até que não percebemos mais que ele está lá. Então, desafio você. Consegue adivinhar qual é esse pecado? A resposta está em um livro muito conhecido, o livro de Hebreus, capítulo 12. Portanto, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A Bíblia nos alerta sobre um pecado específico que nos cerca tão facilmente quanto uma armadilha. É um pecado que pode variar de pessoa para pessoa, mas é algo que constantemente nos tenta e nos afasta de Deus. Então, o que Deus está nos dizendo aqui? Ele está nos mostrando que há um pecado que facilmente nos envolve. Talvez você já saiba qual é o pecado que mais te afeta. Pode ser algo que você luta para esconder ou algo que todos ao seu redor já perceberam. Cada um de nós tem um ponto fraco, um ponto onde somos mais suscetíveis ao pecado. E, curiosamente, esse pecado pode não ser o mesmo para todos. Por exemplo, você pode ser tentado por algo que não afeta outra pessoa de forma alguma. É como nos esportes de combate, onde os lutadores estudam seus oponentes antes da luta, assistem a gravações de lutas anteriores, analisam movimentos e procuram por fraquezas. Da mesma forma, precisamos estar cientes de nossos próprios pontos fracos, conhecê-los bem para resistir às tentações e nos manter fortes na fé. Ao analisar essas gravações, lutadores e treinadores podem identificar padrões no estilo de luta do oponente, como suas técnicas preferidas, estratégias defensivas e tendências sob pressão. Eles também podem identificar quaisquer fraquezas ou vulnerabilidades que o oponente possa ter, como uma tendência a se cansar rapidamente ou uma susceptibilidade a certos tipos de golpes. Essas informações são então usadas para desenvolver um plano de jogo para a próxima luta. Lutadores e treinadores podem adaptar seu treinamento para atacar especificamente as fraquezas do oponente e desenvolver estratégias para explorar as tendências do oponente no ringue. E acredito que é isso que Satanás faz com os humanos. Satanás te odeia e está determinado a explorar e expor suas fraquezas. Ele assiste às gravações sobre você, ou seja, ele sabe qual pecado te enreda com facilidade. Satanás tem um plano para te destruir. Satanás nunca te tentará com algo que você não tenha predisposição para desejar. Não estou dizendo que você será tentado apenas a cometer este pecado. No entanto, a oportunidade de cometer o pecado que tão facilmente te enreda se apresentará muito mais do que outros pecados. Pense por um momento. Qual é esse pecado na sua vida? Seja honesto consigo mesmo. Qual é esse pecado para você? É o orgulho? Algumas pessoas são tão cheias de orgulho que são um pesadelo para lidar. Ninguém gosta de lidar com elas porque elas sempre precisam estar certas. Casados há 20 anos e nunca estiveram errados em nada, nunca disseram as duas palavras: estou errado. Não há nada pior do que ser casado com uma pessoa orgulhosa, porque uma pessoa orgulhosa nunca pode admitir quando está errada, uma pessoa orgulhosa nunca pode admitir quando comete um erro, ela simplesmente se agarra ainda mais às suas crenças. Deus está te dizendo hoje para deixar de lado o seu orgulho, salvar o seu casamento hoje e se desculpar com seu cônjuge. Você terá que prestar contas no dia do julgamento pelo orgulho ao qual você se agarra tão fortemente. Casamentos estão desmoronando, e uma das razões é o orgulho das pessoas. Deus está te dizendo hoje para deixar de lado o seu orgulho. No entanto, ao mesmo tempo, há pessoas que não lutam com o problema do orgulho. Elas andam em humildade, mas isso é porque o orgulho não é o pecado que tão facilmente as enreda.
Talvez, para você, seja o jogo. Vícios em jogos são sérios. Agradeço a Deus que nunca tive problemas com jogos, mas vivi com pessoas que tiveram, e vi como o jogo pode dominar uma vida, como pode controlar a mente de alguém. Para um homem adulto com responsabilidades, agir de forma irracional no jogo pode levá-lo a roubar da própria mãe para continuar jogando. Eu conhecia um homem que tinha que ir com a esposa até as casas de apostas a menos de 50 metros de sua casa para pedir que não o deixassem entrar se ele aparecesse. Não é apenas uma luta pessoal. Afeta famílias, amigos e comunidades inteiras. O apelo de ganhos rápidos, a emoção de correr riscos pode cegar uma pessoa para o valor do que ela já possui. A ruína financeira é um resultado comum, mas o custo emocional e relacional é ainda mais devastador. Isso quebra a confiança dentro das famílias, abala relacionamentos até o ponto de ruptura e pode deixar cicatrizes duradouras nas crianças que testemunham o caos. A ironia é que quanto mais alguém perde, mais desesperado fica para recuperar tudo, criando um ciclo vicioso difícil de romper. É esse o pecado da dependência química? A dependência química é um vício terrível. É um pecado que pode te afastar de casa, fazer você perder todos ao seu redor e fazer qualquer coisa para a próxima dose. E quando digo qualquer coisa, quero dizer qualquer coisa. Esse vício não só prejudica o indivíduo, mas também se estende por toda a vida dele, afetando cada relacionamento e oportunidade. É um pecado que consome não apenas o corpo, mas também a mente e a alma, levando alguém por um caminho de destruição e desespero. Destrói o corpo, pode transformar pessoas em verdadeiros zumbis, e a busca pela próxima dose se torna um impulso implacável que eclipsa tudo mais, muitas vezes levando a atividades perigosas e ilegais. Famílias se desfazem, carreiras são destruídas e a essência do indivíduo se erode. Para você, na sua vida, o pecado que te enreda facilmente é a luxúria. Algumas pessoas me ouvindo agora têm lutado com a luxúria por décadas. A luxúria é o pecado que facilmente as enreda. Elas lutam contra assistir a vídeos imorais na internet, lutam contra a fornicação e o adultério, sentem-se compelidas a fazer coisas que não querem por causa da luxúria. Elas querem parar de viver estilos de vida promíscuos, mas não conseguem dizer não. Elas não querem se tocar, mas não conseguem dizer não. Elas não querem ver essas coisas impuras na internet, mas não conseguem dizer não. Elas não querem cometer fornicação, mas não conseguem dizer não. Elas não querem cometer adultério, mas não conseguem dizer não. No entanto, para algumas pessoas, a luxúria não é o pecado que tão facilmente as enreda. O pecado tem uma natureza enganosa, tem a habilidade sutil e não natural de permanecer dormente por anos. O pecado tem a habilidade de enganar uma pessoa, fazendo-a acreditar que superou esse pecado em particular, e, de fato, anos, até décadas, podem passar. A natureza enganosa da luxúria, mas esse pecado não desapareceu, está esperando. Ele espera que as circunstâncias certas se alinhem. O pecado é paciente. Esta é a natureza enganosa do pecado. Ele te envolverá em uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de que você não precisa ser tão diligente em se proteger contra este pecado específico. Com o tempo, você começa a baixar a guarda e acreditar que superou esse pecado. Anos, décadas podem passar. Mesmo quando as circunstâncias se alinham, a luxúria que esteve dormente por anos pode atacar novamente com toda a sua força. Esta é a natureza enganosa da luxúria. Ela pode se esconder de você e fazer você acreditar que não precisa se proteger contra ela. Mas ela pode tirar sua família, fazer suas decisões, e destruir sua saúde, roubar sua riqueza e tirar sua paz de espírito. A luxúria e a ira ditarão suas decisões, e eu testemunhei seu poder destrutivo ao longo de décadas no ministério. A luxúria desenfreada pode levar uma pessoa a lugares onde nunca quis ir, e ela pode se perguntar como acabou em um lugar tão baixo. A luxúria pode até levar as pessoas a fazer promessas que não podem cumprir e gastar todo o seu dinheiro, deixando-as em lágrimas, divorciadas e financeiramente arruinadas. Para você, na sua vida, esse pecado é a ira? Você é alguém que luta com a raiva, sempre à beira de explodir por qualquer coisa pequena? Toda a sua família e as pessoas ao seu redor sabem que devem ter cuidado perto de você porque sabem que você é literalmente uma bomba relógio. No entanto, ao mesmo tempo, há a natureza enganosa da preguiça.
Pessoas que não lutam contra a ira e raramente se irritam, não têm temperamento ou propensão para a fúria. Para algumas pessoas, é a preguiça. Há pessoas que lutam contra a preguiça. Tudo o que querem fazer é dormir o dia todo. A menos que você tenha uma condição médica, 8 horas de sono por noite são suficientes. Elas planejam o dia em torno do sono porque são preguiçosas, dormindo 14 horas por dia. A preguiça não se expressa apenas no sono, ela se mostra em não fazer o que deveria ser feito. Se há uma tarefa ou trabalho que você deveria fazer e você o negligencia simplesmente porque exigirá muito esforço, isso é preguiça. No entanto, ao mesmo tempo, há pessoas que não lutam contra a preguiça. Elas são trabalhadores diligentes. Tudo o que fazem, fazem 100%. Tudo o que precisa ser feito, fazem todos os dias. Para elas, sair da cama e ser produtivo é uma luta porque a preguiça é o pecado que as enreda facilmente. Não é que elas nunca cometam outro pecado, no entanto, o pecado que facilmente as afeta é a preguiça. Há um pecado para outras pessoas. É a ganância, avareza, inveja, preguiça. Portanto, o pecado mais viciante do mundo é diferente para diferentes pessoas. Algumas pessoas lutaram por décadas contra a fornicação, outras com o adultério, outras com mentiras. A cada oportunidade, há pessoas que lutam contra o roubo. Conheci uma mulher que foi pega na igreja roubando a Bíblia de outro membro da igreja. As pessoas têm problemas com o pecado. Para você, o roubo pode ser algo com o qual você nunca lutou, mas para aquela mulher, era a área de fraqueza dela. Há pessoas que lutaram por décadas assistindo a vídeos imorais na internet, e esse é o pecado mais viciante que estão lutando para superar. Pessoas diferentes lutam contra pecados diferentes, e essa é uma realidade. Há pessoas que lutam contra pecados que você não luta. Não seja tão rápido em apontar o dedo e julgar outras pessoas. Ao refletirmos sobre os vários pecados que facilmente nos enredam, seja orgulho, jogo, dependência química, luxúria, ira, preguiça ou incontáveis outros, nossos corações podem se cansar sob o peso dessas lutas, mas, queridos irmãos e irmãs, não estamos sozinhos para enfrentar essas batalhas. Aqui é onde nosso olhar deve se voltar, onde nosso foco deve se centrar. Olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, conforme declarado em Hebreus 12, versículo 2. Lembre-se, é Jesus quem inicia nosso caminho de fé. Ele é a pedra angular, o fundamento sobre o qual nossa fé é construída. Sua vida, seus ensinamentos, seu sacrifício na cruz e sua ressurreição são a base de nossa crença. Ele é o exemplo supremo de viver uma vida livre do jugo do pecado. Jesus não apenas começa nosso caminho de fé, mas também promete trazê-lo à conclusão. Ele é o consumador da nossa fé. Nele, nossa fé encontra sua realização e conclusão. Esta é uma verdade fundamental a se apegar, especialmente quando nos encontramos lutando contra pecados recorrentes. No meio de nossas batalhas com o pecado, devemos redirecionar nosso foco para Jesus. Quando nossos olhos estão fixos nele, as lutas e tentações que enfrentamos começam a perder sua influência sobre nós. Em Jesus, encontramos a força para superar, a sabedoria para enfrentar nossos desafios e a paz que supera todo entendimento. Alimente seu amor por Cristo. Permita que Cristo seja seu primeiro amor e não o pecado. Odeie o pecado e ame Jesus Cristo. Lute contra o pecado e ame Cristo. Não se conforme em aceitar o pecado como parte de sua vida. É um mentiroso. Esse pecado não é uma parte permanente de sua vida. Odeie-o. Lute contra esse pecado como se fosse o inimigo que ele é, e ame a Cristo como o Salvador que ele é. Ame-o com todo o seu coração, ame-o com tudo o que você tem. O amor de Cristo o afastará do pecado. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, concentre-se em Jesus Cristo e em sua palavra. O amor de Cristo o ajudará a levar uma vida santa e capacitará você a superar qualquer vício de pecado, com qualquer pecado que você esteja lutando hoje. Jesus Cristo já libertou pessoas de situações piores e pecados piores do que os que você está enfrentando hoje. Não ouça Satanás e suas mentiras. Você não está sem esperança, você não está destinado ao inferno, você não é uma causa perdida. Concentre-se em Cristo, olhe para Cristo. No meio das batalhas contra os vários pecados que nos assolam, encontramos esperança olhando para Jesus, nossa âncora de fé e redenção.
Que sempre nos lembremos do poder transformador do amor de Cristo, que nos capacita a viver uma vida livre do domínio do pecado. Que nossa jornada seja marcada por uma busca constante por Ele, o autor e consumador da nossa fé, encontrando nele a força para superar qualquer adversidade e alcançar a plenitude da vida em comunhão com o Pai. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se desviado de seus caminhos, ou deseja iniciar um novo caminho em direção à salvação eterna, comente abaixo. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Se você gostou do vídeo e se identificou com o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com seus amigos e familiares, e assim continuar crescendo juntos em fé e conhecimento.